eu sou a Lidiane Kerley da Confeitaria Refinada. Sejam bem-vindos à segunda aula da imersão da Confeitaria Refinada. Nessa imersão você vai aprender os segredos e técnicas de como fazer bolos incríveis em chantininho da cozinha da sua casa. E para isso, não precisa você ter experiência alguma com bolos decorados, nem muito menos ter equipamentos profissionais. Você vai aprender a ter uma renda extra de no mínimo R$5.000 por mês aí na sua casa, direto da sua cozinha, ao lado da sua família. Aqui você vai poder conhecer o método que eu desenvolvi depois de anos na confeitaria e que eu costumo dizer que é um método à prova de erros. Não importa de onde você está na confeitaria, em que ponto você está, se você está começando ou se você já tem experiência, esse método é para todos. Na aula de ontem, durante o nosso bate-papo no chat, eu pude perceber que existem várias pessoas aqui com muito potencial, mas que tem muito medo, não se joga mesmo na confeitaria, simplesmente por ter muito medo de errar. Ou até porque já errou bastante, né? Enfim, já passou aí por várias vergonhas, como eu pude compartilhar ontem com vocês as minhas vergonhas, né? Eu super entendo, ontem eu coloquei tudo pra fora, falei mesmo pra vocês tudo o que aconteceu comigo. O meu início também não foi fácil, mas mesmo assim, passando por tanta dificuldade, eu segui em frente. Eu busquei conhecimento, tive coragem e me superei. Durante a imersão, eu vou te ajudar a superar todos esses medos, mas eu só vou fazer 50% do trabalho, tá? Os outros 50% depende unicamente de você, do seu comprometimento aqui na imersão. E eu falo tudo isso porque eu posso provar que eu sou capaz de te ajudar a transformar a sua vida dentro da confeitaria, através da confeitaria, como já aconteceu com milhares de alunas minhas, tanto no presencial quanto no online, e eu vou te mostrar agora um depoimento que eu recebi da minha aluna, onde ela tem algo aí para compartilhar conosco. Vamos ver. Meu nome é Terezinha Carvalho, faço treinamento de bolo em chantininho. Tem sido um grande aprendizado para o meu negócio de bolo. Eu recomendo a você que quer fazer um investimento, aprender, agregar mais no seu negócio, que faça esse investimento com a professora Lidiane Kerley. Não perca essa oportunidade. Antes de fazer o treinamento de bolos em chantininhos, eu não fazia chantininho, eu não fazia certos recheios, eu não fazia certas caldas por insegurança. Ela nos passa um aprendizado que não tem como dar errado. Tem sido de grande serventia para o meu ramo de bolos. As minhas clientes estão adorando e perguntando como é que eu tenho renovado o meu negócio, como meus bolos estão ficando mais gostosos. E eu agradeço a professora Lidiane Kerley. Faça esse investimento, que vai ser de grande aprendizado para o seu negócio. Lidiane Kerley, professora de excelência. Muito obrigado pela sua atenção nas suas aulas, pelo interesse que você tem em repassar cada detalhe do seu aprendizado para nós. Como esse depoimento, existem vários outros e eu vou te mostrando cada um deles durante aqui a nossa imersão, para que você possa ver que existem várias outras pessoas como você. A aula de hoje é um ponto muito importante, tá? Porque você vai aprender muitas técnicas que eu uso para ter recheios cremosos no ponto certo, usar corretamente as geleias, tá? Como fazer o congelamento perfeito, como você trabalhar com os recheios numa proporção certa. Enfim, é um método que você nunca mais vai ter problema com o recheio vazando. Isso eu posso te garantir, tá?
Na nossa aula de ontem, aprendemos tudo o que é preciso para você iniciar na confeitaria, né? Você viu quais os utensílios que você precisa ter para você começar, quais os ingredientes que a gente usa, quais os ingredientes que eu indico, né? Como fazer a massa do bolo perfeita, da maneira certa, da maneira correta, como multiplicar para outros tamanhos de forma, né? Foi uma aula bem completa mesmo, eu tenho certeza, assim, que foi um introdutório muito legal a esse mundo doce, fundamental para quem quer se tornar uma confeiteira ou um confeiteiro de sucesso. E eu vou te mostrar um pouquinho só do que rolou na aula de ontem, caso você não tenha assistido. Foi simplesmente sensacional ver a integração de vocês no chat. Eu fiquei muito feliz, tá? Ver o quanto que vocês estão empolgados aí com a imersão, o quanto vocês estão felizes. E eu queria dizer pra vocês que a gente tá só no comecinho, tá? Ainda tem muita coisa. Foi só a pontinha do iceberg. Bom, as receitas que você me viu produzir ontem, eu mandei pra você lá no grupo VIP, tá? Então, se você ainda não está no grupo VIP, tem link aqui na descrição desse vídeo. E lembrando que no último dia da nossa imersão, eu vou mandar um e-book com um resumo de todas as aulas, todas as receitas, todo bonitinho pra você, tá? Mas apenas no último dia. Por enquanto, eu vou só soltando lá no grupo VIP as receitas que eu tô fazendo aqui, tá certo? Aí você acompanha por lá. Pra quem não se inscreveu, o link tá na descrição desse vídeo, tá? Outra coisa que eu amei ver aqui foi o comentário que vocês estão deixando aqui no vídeo. Isso é muito importante pra mim. Eu amei ver tantos comentários cheios de amor, cheios de carinho comigo, com a minha família. Eu só posso agradecer demais, tá? Outra coisa que eu preciso agradecer aqui a vocês foi a quantidade de compartilhamento que a gente teve na aula de ontem. Foi uma enxurrada e eu tenho certeza que vocês foram bênção na vida de mais pessoas. E se por algum motivo você ainda não assistiu a aula de ontem, não perde tempo, tá? Vai no grupo VIP, tem lá os links para você assistir a aula anterior, porque eu não sei até quando vai ficar disponível essa aula, tá? Eu vou deixar por um tempinho, mas depois eu vou tirar. Então corre para você assistir, porque a aula tá incrível. Então assiste o mais rápido possível, tá? Eu posso te garantir que ela vai ficar aí mais alguns dias disponível, mas não muitos, tá bom? Bom, vamos então para nossa aula de hoje. Vocês estão preparados para o que está por vir? Então vamos lá. Antes da gente colocar a mão na massa, né? Na verdade, a mão no recheio, eu quero avisar para vocês que eu estou no chat agora, tá? Então quem está assistindo essa aula no momento em que ela foi postada, então o chat está funcionando e eu estou no chat. Vou estar respondendo as dúvidas de vocês. Mas eu quero pedir que vocês concentrem as dúvidas de vocês em relação a essa aula, tá? Sobre recheios e geleias, tá bom? Sobre as dúvidas das outras aulas, a gente vai tirando conforme a aula for surgindo. A gente está fazendo lives também, sempre no dia seguinte à aula postada, a gente faz uma live durante o dia para tirar dúvidas, tá bom? Referente às outras aulas. Então concentrem as perguntas de acordo com a aula que está no momento, tá bom? Assim a gente consegue ficar mais organizado e aí quem for chegando vai entendendo sobre o que a gente está falando. Combinado? Então vamos lá. Nós vamos fazer primeiro aqui um recheio de 4 leites. É um recheio delicioso. Esse recheio, ele é a base de brigadeiro. Por quê? Porque ele leva leite condensado. Então eu tenho essa base de brigadeiro. Existem outros tipos de recheios, como mousse, como recheios à base de creme belga, de creme confeiteiro, de curd. Existem muitos. Mas aqui a gente vai trabalhar com 2 tipos, que é a base de brigadeiro e um que é o briganache, que é meio brigadeiro, meio ganache. Eu vou te ensinar o passo a passo, tá? O que é importante falar? Nesse recheio de 4 leites, eu vou utilizar leite condensado, creme culinário, mas poderia ser o creme de leite, tá?
creme culinário porque é o que eu tenho aqui. E também já expliquei pra vocês ontem por que eu gosto de usar o creme culinário, né, na aula de ontem. Vou usar leite de coco e vou usar leite em pó. Então eu tenho aqui 4 leites. Concorda que existe uma quantidade de leite de coco e existe uma quantidade de creme culinário que vai me ajudar a dissolver o dulçor desse leite condensado. Ou seja, o meu recheio não vai ficar tão doce. Se você vai fazer qualquer recheio de brigadeiro, eu aconselho que você utilize a mesma medida de leite condensado para creme de leite ou creme culinário. Ou seja, você vai fazer uma lata de leite condensado. Uma lata vem 400 gramas, né? Mais ou menos ali 400 gramas. Então, você vai usar 400 gramas de creme de leite ou creme culinário. A mesma medida, ou seja, o mesmo peso, tá? Vamos falar de forma mais fácil. Para uma caixa de leite condensado, 2 caixinhas pequenas de creme de leite ou creme culinário. Mas, Lidiane, é muito, vai deixar meu recheio mole. Não existe isso de recheio mole por conta da quantidade em excesso de creme culinário ou creme de leite. Não existe. O que existe é o ponto correto, tá? Você precisa deixar que ele apure e chegue no ponto correto. Quando você usa essa proporção de creme de leite ou creme culinário, você não deixa que o seu recheio fique doce. Então, além do seu recheio render um pouco mais, tá? O seu recheio não fica doce, não fica enjoado. Então, mesmo que você use várias camadas de recheio, o seu bolo fica extremamente delicioso. O seu cliente vai poder comer aquela fatia várias vezes sem enjoar ou sem sair correndo atrás de um copo de água, que é super desnecessário isso, né? Super desagradável. Um cliente fala assim, olha, tava maravilhoso, mas eu só comi um pedacinho, que tava tão doce. Imagina! Então, um recheio equilibrado é tudo, né? Eu, pelo menos, vou ensinar vocês aqui a trabalhar com 3 camadas de recheio, tá? A proporção que eu tô fazendo aqui, gente, é uma proporção menor, porque eu tô mexendo aqui na panelinha, tá? Mas não se preocupe que eu vou colocar todas as quantidades depois, relativo para as formas, tá? Tanto para a forma de 15 quanto para a forma de 20, não se preocupem. Aqui eu tô fazendo uma quantidade menor, porque senão eu iria passar horas e horas e horas mexendo aqui recheio, então eu quero otimizar o meu tempo, tá bom? Então, ó, dito isso, vocês sempre vão me ver usando mais creme de leite nas minhas receitas, porque já foi testado e aprovado pelos meus clientes esse método de fazer o recheio. Como eu estava falando lá no início da nossa aula, o que aqui importa é o ponto. Um recheio tem que ser cremoso, ou seja, não é aquele recheio que quando você parte, sai arrancando bolo, sai arrancando o recheio todo do bolo, porque tá muito duro. Não é isso, não é recheio duro, é recheio firme, é recheio na consistência correta e mesmo assim cremoso. E o creme culinário ajuda bastante, tá, a deixar cremoso, pela quantidade de gordura que ele tem. Se você está usando creme de leite, eu aconselho que você compre um creme de leite com 20% de gordura, tá? Eu não uso manteiga, porque eu uso um creme de leite ou um creme culinário de boa qualidade, tá? Então, por esse motivo que eu não utilizo manteiga. Mas, se você quiser colocar, você ainda pode colocar uma colherzinha de manteiga, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, na minha tigela, na minha panela, melhor falando, o meu leite condensado. Tá? Lá no e-book, ao final da nossa imersão, eu vou colocar para vocês as marcas que eu recomendo, tá? De leite condensado. Então, não precisa vocês se preocuparem. Leite condensado é algo super importante, como a gente falou na aula de ontem, né? Sobre isso, sobre leite condensado. E a gente pode ter vários problemas com o nosso recheio, justamente por conta do leite condensado. Eu recebi uma mensagem hoje, inclusive, de uma aluna que fez um recheio e o recheio ficou despencando do bolo dela. Por quê? Porque ela usou um leite condensado de péssima qualidade. Então, não tem milagre, né, minha gente? Tem assim, a gente precisa utilizar ingredientes de boa qualidade ou não usar, entendeu? Ou não fazer. Porque senão a gente vai ter 2 trabalhos, um de fazer e um de refazer, né? Então é melhor que a gente compre só um de boa qualidade mesmo, tá? Segunda aqui dica pra você é colocar o leite em pó junto com o leite condensado, porque dessa forma não cria gruminhos, você não precisa peneirar, é só você colocar o leite condensado diretamente no leite, colocar o leite em pó diretamente no leite condensado, tá? Que aí você vai ver que não precisa fazer mais nada, ó, vem aqui ver comigo. Ó, meu leite em pó tá aqui, certo? Ó, não peneirei nem nada. Coloquei aqui, ó, eu vou misturar.
Muita gente, na hora de fazer um recheio de leite ninho, se passa, né? Porque fala que fica cheio de grumos. É justamente por esse motivo. A gente não pode colocar o pó da nossa receita com o creme culinário ou com o creme de leite, porque ele vai ficar muito dificultoso para dissolver. Quando a gente coloca no leite condensado, que tem muita gordura, então facilmente é dissolvido e a gente não tem tanto trabalho, tá? Ó, olha só como já tá bem dissolvido o meu leite em pó, né? Ó, as bolinhas que tenha ficado, eu só venho aqui, ó, rapidinho, aperto com a minha espátula e elas já somem. Uma coisa importante que eu não falei é sobre a panela. Eu falei ontem, né, sobre a panela, mas vou dar uma recapitulada aqui pra você. Panela tem que ser uma panela de fundo grosso, tá? Pra que a gente possa mexer o nosso recheio. E agora eu vou falar pra você por que que tem que ser de fundo grosso. Se a gente trabalhar com uma panela de fundo fino, vai queimar o nosso brigadeiro e a gente vai ser obrigado a trabalhar com uma temperatura muito baixa. E aí o que acontece? Quanto mais baixa a temperatura, mais tempo isso aqui vai ficar no fogo, açucarando. Sim, porque quanto mais tempo ficar no fogo, mais a gente vai estar açucarando o nosso recheio. Então, por esse motivo que a gente não pode mexer em fogo baixo. Então, é por isso, gente, que a gente não pode trabalhar com uma panela fina. Um brigadeiro, ele mexe em média entre 10 e 15 minutos, dependendo da receita, né? Da quantidade, obviamente. Mas se você trabalhar com fogo bem baixinho, você vai passar aqui uma meia hora mexendo e aí não tá certo. Seu recheio vai ficar, inclusive, elástico. Não vai chegar no ponto que a gente quer. Então, trabalhe sempre com uma temperatura média para alta, tá? E também com o seu fogo e também com uma panela boa, tá? Uma panela de fundo grosso. Essa daqui minha é de cerâmica. Não paguei caro, paguei R$80, mas dei a dica pra vocês ontem sobre a panela de pressão, né? Então, ó, misturadinho já, eu venho aqui e coloco, então, o meu leite de coco, ó. E coloco o meu creme culinário aqui, que no caso eu estou usando creme culinário, mas você pode usar creme de leite também, tá? Ó, coloquei. É um recheio que fica muito gostoso. Se você não gosta de leite de coco, você pode substituir por leite, tá? E aí você vai ter um recheio mais suave. Mas o leite de coco fica bem bacana aqui também, fica bem sutil, não fica tão presente e eu gosto, tá? Faz muito sucesso. E com a combinação da geleia que a gente vai colocar, vai ficar perfeito, tá? Então, ó, eu mexo todos os meus ingredientes antes de levar ao fogo, tá? Eu não ligo meu fogo enquanto eu não ver aqui tudo misturadinho, tá? Isso é muito importante também. Pronto, tá tudo misturado, agora eu vou ligar o fogo. Vou colocar aqui numa temperatura média e vou começar a mexer esse recheio. Gente, quando a gente vai mexer recheio, até o jeito de mexer tem um jeito certo, tá? A gente tem que ficar mexendo a panela inteira sem parar e sempre mexendo aqui, ó, nas laterais. Então, vocês vão me ver direto fazendo esse movimento aqui, ó. Mexe, 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 mexe e raspa nas laterais. Mexe, 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 mexe e raspa nas laterais. Isso aqui é importante, por isso que o uso do pão duro, ele é muito importante, porque essa espátula de silicone aqui, ela raspa toda a colher, ó. Essa espátula de silicone aqui, ela raspa toda a panela. E aí a gente tem bastante facilidade em trabalhar com o nosso recheio, tá? Quanto tempo eu vou ficar aqui? Que eu sei que vocês vão perguntar. Ah, mas é quanto tempo mexendo esse recheio? Gente, não tem um tempo certo, sabe por quê? Vai mudar de acordo com a sua panela, vai mudar de acordo com o fogo que você tá mexendo. Eu aqui estou com um fogãozinho de indução, mas poderia ser um outro tipo de fogão a gás, tá? Não importa, vai dar o mesmo resultado. Você só tem que aprender a controlar a chama. Nem tão alto para queimar, nem tão baixo para ficar elástico. Sempre lembre dessa frase, tá? Se tá baixo demais, vai ficar elástico. Se tá alto demais, pode queimar, certo? Ó. Então, eu vou ficar mexendo aqui até que engrosse, até que a gente consiga identificar o ponto certo. Mas para isso, eu já vou te mostrar aqui o ponto errado, certo? O ponto errado, ó. Eu vou levantar a minha espátula e vou despejar o conteúdo que veio na minha espátula dentro da panela.
Isso que caiu, ó, de volta, se ele se fundir com o recheio, como tá acontecendo aqui, tá errado, porque tá muito líquido. Ó, vamos lá ver se vocês entenderam. Toda vez para testar o meu ponto, eu vou pegar a minha espátula, pegar um pouco de recheio, ó, e vou suspender. Se eu ver que se fundiu, como aconteceu agora, tá errado, não tá no ponto. Eu preciso esperar que faça montinhos, tá? Que fique sobreposto, que não se junte com o restante do recheio. Aí é o ponto correto. Esse ponto você pode usar tanto para rechear bolos, quanto para bico, usar no bico de confeitar, também é possível, certo? E é muito legal a gente fazer brigadeiro para testar nos bicos de confeitar quando a gente tá começando, para treinar de fato os bicos, né? Porque chantininho, se a gente fica mexendo muito, principalmente quem não tem ar-condicionado, acaba ficando quente e a gente perde, né? Se você trabalha com o brigadeiro, não, você consegue usar várias e várias e várias vezes. E se por acaso aquecer, né, por conta da sua mão, é só você levar na geladeira. Aí se vocês quiserem treinar bico, é só fazer um recheio de brigadeiro, tá? Então, ó, vou ficar aqui mexendo, tá certo? Até chegar no ponto. Se tiver mais alguma dica aqui que eu possa dar pra vocês, eu vou falar, tá bom? Pra que vocês não fiquem com dúvidas. Esse mesmo ponto, gente, é pra qualquer recheio à base de brigadeiro. Não somente esse aqui de 4 leites, mas poderia ser um brigadeiro tradicional, um beijinho, um bicho de pé, moranguinho, né? Um cajuzinho, amendoim, paçoca. Qualquer recheio você vai chegar nesse mesmo ponto, tá bom? Foi recheio para bolo, você chega nesse ponto. Muita gente, às vezes não gosta de colocar tanto recheio no bolo, né? Eu já ouvi de algumas confeiteiras, elas falando que não colocam muito recheio nos bolos porque elas não gostam de bolos bem recheados. Mas isso, gente, a gente tem que ver que não é a gente que vai comer, é o nosso cliente. Então, os clientes geralmente gostam de bolos bem recheados, de bolos com camadas generosas de recheio. Eu uso atualmente 3 camadas de recheio nos meus bolos, 4 discos de massa e 3 camadas de recheio. E é só elogios. Então é uma medida que eu aconselho para vocês. Vocês vão me ver aqui trabalhando com bolos altos, não com bolos baixos. E eu resolvi manter um padrão, só trabalhar com bolos altos. Eu recebo às vezes encomendas de bolos mais baixos, mas eu falo para minha cliente que eu não posso fazer, porque não é o meu padrão, foge do meu padrão. Então eu prefiro somente pegar as encomendas que eu tenha prazer de fazer também, né? Porque eu trabalho por amor. Então, por necessidade também, mas por amor. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, quando aparece uma encomenda, eu quero ter desejo de fazer. E fazer um bolo baixo, que eu sei que é um bolo que não fica tão bonito, não me dá prazer, entendeu? Então, eu prefiro fazer só os meus bolos padrões, tá? Então, ó, vou mexendo aqui. Como a gente colocou uma quantidade maior de líquido, vai demorar um pouquinho mais para chegar no ponto. Não tem problema algum, tá? A gente vai ficar mexendo aqui até chegar nesse ponto. Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo para que não fique tão cansativo para vocês, tá? Mas quando estiver já engrossando, eu volto para mostrar. Olha só, vamos verificar o ponto novamente, tá? Ó. Olha só como já mudou, tá vendo? Já ficou um pouco sobreposto, mas ainda tá um pouco fininho esse sobreposto. Então eu vou deixar um pouquinho mais, para que esse sobreposto fique mais aparente, tá certo? Ó. Então eu vou mexendo aqui. Outra coisa importante para falar é que não é só verificar o ponto, tá? Ainda tem outras coisas, outros pulos do gato para o nosso recheio ficar perfeito. Então, mantenha-se aí, atenta à nossa aula. Atenta aí, atento, né, à nossa aula, porque ainda tem os pulos do gato aqui. Inclusive, se você for congelar esse recheio, tem um truque que eu vou ensinar.
Olha só como tá grossinho, tá vendo? E ficando bem sobreposto, né? Ó, vamos lá verificar de novo. Olha só, quando a gente mexe do jeito certo, o recheio fica liso, fica brilhante, fica cremoso. É só a gente mexer da maneira correta. Olha só, tá vendo? Como tá bem mais aparente agora a parte sobreposta. Gente, chegando nesse ponto não tem erro algum. Não precisa verificar de outras formas. Ó, tá vendo, ó? A gente consegue fazer um caminho, ó. Tá vendo? Ele fica sobreposto ao recheio de baixo, tá? Então, tá na dúvida se tá sobreposto ou não, cozinha um pouquinho mais, ó. Tá vendo? Pra mim aqui já está no ponto correto, eu vou desligar. Aí você pode achar, nossa, mas ficou ralo o recheio, ficou líquido. Não, gente, tá no ponto correto, tá? Corretíssimo. Agora eu vou explicar pra você como que a gente vai armazenar para que chegue realmente no ponto que a gente quer. E também se você for congelar. Se por acaso você for congelar, ó, depois que a gente desliga do fogo, certo? Depois que a gente desliga, como tá o meu aqui desligado, você vai colocar uma colherzinha, ó, de chá de glucose, xarope de glucose, tá vendo? Ou também conhecido como glucose branca. Isso aqui, gente, vai evitar que o seu recheio açucare depois de congelado. Ah, eu não vou congelar, então não há necessidade de colocar. Mas se você for congelar, aí sim eu aconselho, ó, que você venha aqui, coloque, ó, tá vendo? Ele é bem grossinho assim, mas depois que fica em contato com o recheio, amolece, tá? Então, ó, coloquei aqui, eu vou mexer para misturar bem. Isso aqui, gente, é um açúcar invertido, então ele consegue manter a durabilidade do nosso recheio, a cremosidade, mesmo depois de congelado. Essa dica aqui vocês podem aplicar para todos os tipos de recheio, tá? Então você vai ter aí uma boa experiência usando a glucose, mas lembrando que eu só uso quando eu vou congelar os meus recheios. Eu não uso assim, se caso eu for usar meu recheio daqui a 5 dias, eu coloco só na geladeira, tá? A validade desse recheio aqui em geladeira refrigerada é de até 5 dias, tá? E ele congelado 30 dias, ok? Agora, para ele chegar ainda no nosso ponto, no ponto que a gente quer manter a cremosidade e tudo, eu preciso colocar ele num recipiente para esfriar. E eu não posso colocar na geladeira antes dele estar totalmente frio. Por quê? Porque aqui ele ainda vai continuar cozinhando, porque ainda tá quente. Então ele ainda vai ficar aqui ganhando textura. Se a gente coloca diretamente na geladeira, a gente dá choque térmico. E aí a gente tem um recheio mole. Para isso não acontecer, a gente coloca num recipiente, embala e deixa em temperatura ambiente até esfriar. Tem aqui uma tigelinha, ó. Se for muito recheio, não coloque numa tigela muito funda, tá? Porque senão o centro do seu recheio vai continuar cozinhando. Como aqui é pouco recheio, então eu vou colocar nessa tigelinha mesmo, tá? Ó. Coloquei o meu recheio aqui, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, com plástico filme, coloco aqui por cima, vou cortar um pedacinho aqui do meu plástico filme. E agora eu vou colocar, ó, totalmente em contato com o recheio. Totalmente em contato, pode encostar. Ah, não vai derreter? Não, gente, não derrete. Não vai grudar? Não, vai grudar um pouquinho só, se grudar, tá? Mas não tem problema algum, a gente precisa colocar em contato para não criar aquela película. Aquela película vai nos atrapalhar na hora do recheio, não fica com a textura legal. Então a gente tem que colocar assim, totalmente em contato, tá? E aqui eu deixo na minha bancada até ele esfriar totalmente, porque só depois que ele esfriar, que ele tiver em temperatura ambiente, é que eu vou saber a textura que ele está. Ele vai realmente ficar na textura que eu quero. Depois que ele esfriar, você pode guardar na geladeira sem problema algum. Só não pode colocar ele quente na geladeira, tá certo? Vou deixar aqui do lado pra gente fazer o próximo recheio. Nada mais é que um brigadeiro com um ganache. Para o meu brigadeiro, eu iria estar utilizando leite condensado, creme culinário e chocolate em pó, somente isso. Para fazer o ganache, eu estaria utilizando esse chocolate aqui e um pouco mais de creme culinário ou creme de leite.
tá? Então, por isso, juntando os dois, a gente tem um brie ganache, tá? Aqui eu tô usando chocolate nobre, tá? Chocolate puro, não é cobertura fracionada. Para recheio, eu nunca vou indicar que vocês usem cobertura, porque não dá o mesmo resultado, não tem o mesmo sabor, não tem a mesma textura, eu não acho tão legal. Então, por esse motivo que eu indico somente o nobre, tá? Vamos começar o preparo. Eu vou colocar aqui, ó, o leite condensado. Quando a gente faz brie ganache, vocês vão perceber que o recheio fica extremamente cremoso. Por quê? Por conta do chocolate. Se você quiser trocar e fazer chocolate branco, pode fazer também, tá? Não tem problema algum. Coloquei o leite condensado. Lembram da dica do outro recheio de colocar o pó para dissolver no leite condensado? Então, é o que eu tô fazendo aqui, ó. Vou dissolver no leite condensado. A gente sabe que chocolate em pó é super difícil de dissolver, fica cheio de gruminhos, mas se você usar essa técnica aqui, você não vai ter problemas com isso, tá? Vai ser super tranquilo. Ó, então vamos mexendo tudo. É muito tranquilo, gente, de dissolver. Ó, tá vendo? Como um passe de mágica, gente. Fica totalmente dissolvido, ó. Não tem gruminho algum, tá vendo? E aí eu vou acrescentar os outros ingredientes, né? As 2 porções de creme culinário ou creme de leite. Vou mexer isso aqui, ó, muito bem, tá? Pra dissolver não, pra juntar esses ingredientes, né? Pronto, agora eu vou colocar, ó, o meu chocolate nobre. Eu já coloco ele assim em barra, tá? Porque conforme vai aquecendo o meu brigadeiro, ele vai aquecendo também e vai dissolvendo. Mas se você quiser colocar picado ou ele já derretido no micro-ondas, pode colocar, tá? Não tem problema algum. Vai dar o mesmo resultado, chegar no mesmo resultado, tá bom? Então, vou ligar aqui o meu fogo, ó. E vou aqui ficar só mexendo aqui de leve, ó, só pra dissolver essa barrinha aqui, tá certo? Essa barrinha que eu tô usando, ela é meio amargo, mas vocês poderiam estar utilizando o ao leite, o blend, tá? Ou até mesmo o branco. E aí vocês substituiriam o chocolate em pó que eu usei aqui por leite em pó. Ia ficar delicioso. Muito, muito bom mesmo. Ainda nessa aula vamos fazer 2 geleias. Vocês vão aprender o ponto correto da geleia para usar no bolo, tá? Então fiquem de olho aí. Aqui vai ser a mesma coisa, ó. Tá vendo que o ponto aqui é bem líquido, ó? Que se funde, o que cai da espátula se funde com o restante do recheio, né? E quando tá no ponto não é assim que acontece, não é isso? Olha como o nosso recheio já engrossou bastante, né? Tá super brilhoso, borbulhando bastante, ó. E a gente já começa a verificar o ponto. Tá vendo como afundou? Olha só. Ó, tá vendo? Não afundou tanto, mas também não tá tão grossinho. Então eu mexo um pouquinho mais. Pra deixar esse recheio mais apurado. Quando a gente tá trabalhando com chocolate em barra, nem precisa a gente deixar assim tão grossinho, porque o chocolate em barra, quando ele esfriar, ele vai endurecer um pouco mais esse recheio, tá? Como a gente tá usando uma boa quantidade de chocolate, isso vai acontecer. É um recheio que fica mais estruturado, fica mais firme, tá? Fica cremoso, claro, por conta do chocolate, mas também ele fica muito mais estruturado. Tá? Então, eu vou já verificar o ponto aqui novamente. Olha só, que ponto lindo, tá vendo? Se você fizer a verificação desse ponto aqui, você não vai mais errar em relação a recheio,
tá? É só você verificar direitinho. Olha só. Tá vendo como tá sobreposto, ó? Não tá afundando mais. Vamos olhar de novo. Ó, tá vendo? Que ele tá sobreposto. Esse é um ponto, ó, maravilhoso. Certo? Posso desligar. Desliguei, eu mexo mais um pouco para não queimar o fundo da minha panela, tá? E aí, ó, vou colocar aqui pro lado, vou pegar um recipiente. E aqui, ó, eu posso despejar todo o meu recheio, ó. Olha que recheio cremoso, né? Bem bonito, brilhoso. Aqui eu não coloquei a glucose, porque eu só coloquei no outro para demonstrar para você, né? Porque eu não vou congelar esses recheios aqui, né? Eu vou usá-los assim que eles esfriarem. Ó, vou agora cobrir com plástico filme também em contato. É muito importante cobrir, tá? Além da questão higiênica, é para não criar essa película, certo? Então eu venho aqui, ó, e encosto, tá? Deixo bem encostado mesmo. Prontinho, mais um recheinho pronto. Agora a gente vai passar para a parte da geleia. E aí a gente vai começar com a geleia de tangerina, tá? Poucas pessoas fazem geleia de tangerina, apesar de ser deliciosa, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma tangerina. Então eu tenho aqui a minha tangerina, certo? Tenho várias tangerinas aqui, ó, já cortadas ao meio, e tirei também a semente, né? Porque geleia com semente não rola, né? Então, ó, pra gente fazer a geleia, além da fruta, a gente precisa de açúcar, tá? Então, vou colocar açúcar aqui, ó. Vou dar aquela mexidinha. E eu não coloco água, porque a tangerina já é uma fruta com muito líquido, né? Então, não precisa colocar água, tá? Eu vou colocar suco de meio limão, porque eu gosto mais azedinha. Mas se você não gosta de geleia mais azedinha, você não precisa colocar, tá certo? Vou ligar aqui o meu fogo. Fogo médio, tá? E aí não precisa ficar mexendo. Você mexe de vez em quando, você vem aqui, dá uma mexidinha, confere o ponto, tá? O ponto da geleia, pra gente usar no bolo, pra ficar estável, pra gente ter segurança, é quando tá desgrudando da panela, quase queimando o fundo, tá? Esse é o ponto correto da geleia. Eu vou te mostrar exatamente quando chegar no ponto, tá bom? Olha só como já tá bem reduzida a água, né? E aí é nesse ponto que as pessoas desligam, mas não é nesse ponto, tá? A gente tem que esperar ela como se fosse queimar no fundo, como se fosse agarrar, é o ponto correto. Se a gente desligar aqui, ela ainda vai ter muita água e aí vai acabar vazando no nosso bolo, tá? Quando a gente trabalha com geleia no bolo, tem que ter o máximo de cuidado. E acertar o ponto é fundamental, tá? Então, ó, eu mexo aqui e ainda tem uma aguinha, tá vendo? Então, essa aguinha, ela vai ter que evaporar.
Só que tá quase no ponto, tá? O bom da gente usar geleia nos nossos bolos é porque não estraga com tanta facilidade. Se a gente usar fruta fresca, vai soltar muita água, vai desestruturar nossa massa, nosso recheio, pode vazar na cobertura, tá? Então não é tão legal usar a fruta fresca, certo? Frutas como abacaxi, por exemplo, se a gente usar sem cozinhar, amarga, certo? Então é legal que a gente faça essa redução, essa geleinha aqui, ó, tá? Pra gente manter a integridade do nosso bolo. No caso do morango, como a gente vai fazer a geleia de morango, aí eu explico melhor o que você pode fazer quando a gente estiver usando morango, tá? Mas essas outras frutas como tangerina, maracujá, até geleia de limão dá pra você fazer, tá? É só deixar chegar nesse ponto correto. Olha só como já tá pegando aqui, tá vendo no fundo? Lembra do que eu falei, ó? Tá desgrudando do fundo, tá vendo? E já começou a querer pegar no fundo. Esse é o ponto certo da nossa geleia, tá? Aqui, ó, é só eu desligar. Deu pra você entender direitinho o ponto da geleia? É quando começa a querer pegar aqui no fundo, ó, igual o meu tá querendo pegar aqui no fundo já, tá vendo? E desgruda totalmente da panela, tá vendo, ó? Esse é o ponto da geleia, tanto pra geleia de tangerina, que é essa que a gente tá fazendo aqui, quanto pra qualquer geleia, tá? Então agora eu vou transferir isso aqui, vou colocar no recipiente, colocar aqui, ó. E vou deixar esfriar totalmente, tá? Mas antes eu vou cobrir com plástico filme. A geleia não tem necessidade de colocar em contato, tá? Senão vai grudar tudo. Então eu vou colocar só aqui por cima o plástico filme, pra ficar bem embaladinho, tá? E aí a gente espera esfriar também em temperatura ambiente, tá? E agora chegou a hora da gente fazer a geleia de morango. E a primeira dica que eu já vou dar pra você é que se você tiver um fornecedor de morango, veja com ele se ele fornece morangos congelados. Gente, pra fazer geleia não existe morango melhor. O morango congelado ele é super mais barato do que o morango fresco. Você vai pagar muito baratinho e vai ter o mesmo resultado. Morango é uma coisa que muda muito de cidade para cidade os valores, tá? Mas tipo, aqui na minha cidade eu paguei R$15 no quilo desses morangos aqui. 20? Por que 20? Mas pra mim ela falou que era 15. Ah, eu vou mandar mensagem pra ela. Oxi, por quê? Ah, então tá. Embute a taxa junto e disse que é o preço do morango. Porque eu mandei mensagem e perguntei, tá de quanto o morango? Ela, R$15. Eu falei, e a fruta vermelha, 35. E eu tenho mensagem no WhatsApp dela. Enfim, o morango, ele, como eu falei, né, ele varia muito de cidade para cidade. Porém, eu acho que super compensa você comprar assim, congelado. Mas se na sua cidade o morango for super baratinho, aí, né, não tem necessidade. Você pode comprar ele natural mesmo e usar para fazer geleia. Os dois vão servir, tá certo? Tanto o congelado quanto o natural, o fresco. Não precisa esperar descongelar para você fazer a geleia, pode fazer com ele congelado mesmo, tá? E aí a gente vai repetir o processo da tangerina, da geleia de tangerina. A gente vai colocar o açúcar, que pode ser cristal refinado, não tem problema. Vamos colocar o limão. O limão aqui na minha geleia, além de deixar azedinha, ele também vai me proporcionar uma cor maravilhosa no morango, tá? Então vai liberar aquela cor vermelha linda, vai acentuar, fica maravilhoso. Eu gosto bastante, acho indispensável o uso do limão na geleia de morango, tá? Aqui a gente vai ligar o fogo, eu também não coloco água, tá? Porque o morango solta bastante água, então não há essa necessidade.
essa geleia vai soltar essa água, depois ela vai apurar e a gente vai esperar chegar no mesmo ponto que chegou a tangerina. Se por acaso você estiver usando o morango sem ser congelado e você quiser cortar em vários pedacinhos, pode, tá? Aqui eu coloquei inteiro porque os meus estão congelados. Mas se você quiser picar o morango antes de colocar aqui, também pode sem problema algum, tá? Agora eu vou dar uma dica pra você se você for utilizar morango fresco mesmo no seu bolo. Você não quer usar geleia, você quer usar morango. Primeiramente aqui, para você usar morango fresco, você tem que saber que o seu bolo vai ter uma validade de 24 horas. E o meu conselho é que você deixe esse morango dessorando antes de colocar no bolo. Como é dessorar? É você colocar eles numa peneira, salpicar açúcar em cima, umas 2 colherzinhas de açúcar, tá? 2 colheres de sopa de açúcar. Envolve ali o morango naquele açúcar e aí vai começar a soltar água, vai começar a pingar água, tá? O suquinho do morango vai começar a descer ali na peneira. Então, a maior parte do líquido do morango já vai sair ali, então não vai ficar vazando tanto no seu bolo. Não vai ficar soltando tanta água, tá? É mais seguro. Continua crocante o morango e continua com o aspecto de fresco como o cliente gosta, tá? Agora, se é um bolo que vai pegar muita estrada, é um bolo que é para outra cidade, eu não aconselho que você faça com morango fresco, tá? Avise para o seu cliente que você não faz, que é arriscado. Explique para ele os motivos, porque realmente é bem complicado a gente trabalhar com morango fresco. Eu geralmente não costumo arriscar. Vou contar aqui para vocês que a partir de um tempo na minha vida eu parei de me arriscar com ideias de clientes, sabe? Eu comecei a falar não para muitas coisas, porque muitas coisas a gente se dá mal porque a gente vai na onda de cliente. E a gente tem que saber que cliente não tem conhecimento do que a gente tem. O cliente, quando pede um bolo, ele não estudou sobre aquele bolo, ele só quer um bolo. Então pode ser que ele peça coisas absurdas. Então você, como profissional, é que tem que orientar o seu cliente e falar: olha, não dá para fazer assim por esse e esse motivo. Eu posso te dar uma segunda opção, fazer desse outro jeito. É você que tem que conversar com o seu cliente, tá? Não dizer amém para tudo, porque não é assim, tá bom? Então, se você vê que é um bolo que não dá para ser feito com morango fresco de forma nenhuma, fale para o seu cliente que não há essa condição, tá certo? Mas a geleia é uma opção muito gostosa, né? Muito saborosa realmente, tá? Então, ó, aqui eu vou deixar aqui por um tempinho. Como tá congelado, demora um pouquinho mais para ferver. Mas olha só, solta bastante água, tá vendo, ó? E ainda vai soltar muito mais. Vou deixar aqui então apurando. Olha só como já soltou bastante água. Olha a cor como tá linda, né? Fica um vermelho bem intenso mesmo. Aqui os meus morangos, eles estão inteiros. Se eu quiser manter os meus morangos assim, mais inteiros, é só eu não mexer tanto, tá? Quanto mais a gente mexe, mais eles desmancham. Então depende de como você quer deixar a sua geleia. Quer que os morangos fiquem mais inteiros, não mexe tanto. Quer mais aquela geleinha mais trituradinha, mais tipo papinha, aí você vai mexendo, mexendo, que eles vão se dissolvendo, tá bom? Mas olha quanta água tem, tá vendo? A gente vai esperar essa água secar toda. Olha só que geleia linda. Olha como tá essa cor, esse vermelho tão intenso, né? Ó, já reduziu bastante a água, mas ainda tem bastante líquido, ó. Tá vendo? Esse líquido aqui, ó, fica todinho na nossa massa e pode vazar o nosso recheio. Então, por isso que a gente não pode deixar. Meus morangos, ó, ainda estão bem inteiros. Se você quiser, é só, ó, vir aqui e esmagá-los, tá vendo? Ó? Mesmo que você não tenha cortado antes, como o meu caso, que o meu estava congelado, é só vir aqui, ó, e ir esmagando. Eu prefiro, tá, para bolo,
eles esmagados, porque vão render mais, tá bom? Você vai ter um aproveitamento melhor. E sem contar que fica mais bacana, né? A camada mais fininha da geleia, pra não ficar também tão enjoado. Então, eu acho melhor esmagadinho. Ó, vem aqui, ele tá bem cozido, então ele fica bem molinho, bem fácil. Olha só, depois dos morangos todos amassadinhos, olha como a geleia já engrossa, né? Olha só como ela tá bem grossinha agora, mas ainda não tá no ponto que eu quero, tá? Ó, porque ela não tá desgrudando totalmente do meu fundo, tá vendo? Então eu vou deixar apurar um pouquinho mais, mas logo, logo ela já chega no ponto aqui, então tem que ficar de olho aqui pra não queimar também, tá? Prontinho, ó. Geleia chegou no ponto. E como que a gente vai fazer para identificar esse ponto? É só a gente ver se tá desgrudando do fundo da nossa panela. Só aqui de mexer eu já consigo, ó, ver que ela tá soltinha, né? Não tá pegando no fundo da panela. Mas a gente pode confirmar, ó. Tá vendo, ó? Como desgruda totalmente do fundo. Esse ponto aqui é o ponto certo, porque quando ela esfriar, ela ainda vai endurecer mais, tá? Então, ó, já tá bem apurado esse morango aqui, ó. Posso desligar tranquilamente aqui o meu fogo. Vou colocar numa tigelinha a minha geleia para esfriar. As geleias que eu ensinei, elas têm uma validade de 15 dias em geladeira, tá? E 30 dias congeladas. Você também pode congelar as geleias e não precisa colocar nenhum outro ingrediente aqui, tá? Para fazer o congelamento, é só colocar num potinho bem fechadinho e levar para o freezer, tá bom? Então você tem aí recheios que duram em média 10 dias, né, na geladeira, 5 dias. Aqui tá a nossa produção de hoje, né? A geleia de tangerina, a geleia de morango, o recheio de 4 leites e a briganache, certo? Então agora eles vão ter que esfriar pra gente poder utilizar. Lembrando que a validade desses aqui é de 5 a 7 dias em refrigeração e até 30 dias congelados, tá? E aqui você tem 15 dias de validade em refrigeração também ou 30 dias congelados, certo? Pra gente congelar, é só colocar num potinho, cobre com o plástico filme, tá em contato, tampa e leva para a geladeira, para o congelador, caso você vá descongelar. Para descongelar, é só a gente colocar
em temperatura ambiente e depois que chegar em temperatura ambiente, destampar e aí desembalar. Ou você pode colocar também na geladeira de um dia para o outro, tá? E aí também descongela, tanto as geleias quanto os recheios. Para a gente fazer proporção para outras formas, a gente segue basicamente a mesma regrinha da massa, tá? A gente vai se guiar pela quantidade de recheio que usamos no bolo de 15, e aí, se for para fazer o bolo de 20, 2 vezes, 25, 3 vezes, 30, 4 vezes e assim por diante. A mesma lógica que a gente usou nas massas, a gente usa para os recheios, tá? Eita, como eu tô feliz, hein? Tô aqui pensando, como seria bom se na época quando eu comecei eu tivesse todas essas dicas, todos esses truques, eu tivesse encontrado alguém que me falasse bem direitinho qual é o ponto certo, qual é o ponto certo para que eu tenha segurança no meu bolo, qual é o ponto certo da minha geleia. Nossa, isso já ia ter aí, ó, me ajudado muito e evitado muitos erros, né? Muitas coisas ruins poderiam ter sido evitadas, mas eu só posso ficar feliz por estar tendo a oportunidade aqui de passar esse conhecimento para você, tá? Eu fico muito feliz de verdade. Bom, e eu quero muito saber o que você achou dessa nossa aula. O que você achou, hein? Me conta, mas me conta lá no Instagram, me marca lá. Posta lá uma mensagem pra gente poder ver. Me marca se você fizer esse recheio. Marca a gente, @confeitaria_refinada lá no Instagram. E também tem as nossas hashtags oficiais, onde eu vou ver tudo que vocês postarem marcando essa hashtag. Que é hashtag imersão refinada, imersão da refinada, melhor. E hashtag somos refinados, porque nós somos uma família de refinados. Combinado? Bom, fiquem tranquilos, tá? Que todas as receitas de hoje eu vou mandar no grupo VIP, tá bom? Toda a receitinha completa da aula de hoje. E o e-book completo eu mando lá na última aula da nossa imersão, tá? O nosso encontro de amanhã também está incrível, repleto de técnica, vocês não podem perder. Amanhã vocês vão aprender como estruturar um bolo de andar, tá? Como montar, como prensar. Se eu fosse você, eu não desgrudaria o olho desse canal, tá? De forma alguma, porque amanhã às 18 horas a gente está de volta. Refinados, eu conto com vocês para me ajudar na divulgação de mais essa aula, tá? Então aqui abaixo tem um botãozinho, um aviãozinho, uma setinha, tem algum botão significando que você pode compartilhar. Então compartilha, joga nas redes sociais, eu vou agradecer demais, tá bom? Ó, um super beijo, bora colocar em prática essas geleias, bora colocar em prática esses recheios, que eu quero você acertando o ponto comigo, tá bom? Um beijo e até mais!